O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos agora nesse tempo comum, como eu venho falando para vocês, depois de termos vivido o advento, dentro daquelas duas perspectivas, a segunda vinda de Jesus, nos preparando para a segunda vinda de Jesus, depois nos preparando para o Natal, a sua primeira vinda, e em seguida vivemos o tempo de Natal. Jesus nasceu, está no meio de nós. Depois, recentemente, celebramos a Epifania, onde Jesus se manifesta ali, aqueles 3 reis magos que foram seguindo aquela estrela que indicava o lugar onde Jesus havia nascido, que era Belém. Depois o Natal do Senhor. Me desculpa. Depois o batismo do Senhor. E aí Jesus entra na vida pública e nós estamos vendo aí, entramos no tempo comum, estamos seguindo de forma sequencial o Evangelho de São Marcos. Então Jesus entrou na sinagoga, expulsou o demônio daquela pessoa, o demônio numa atitude de atrevimento, porque ele é atrevido. Ele gritou para Jesus, através da boca daquele homem que ele possuía: O que é que tu queres de nós, Jesus de Nazaré? O que é que você veio fazer aqui? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. E Jesus foi lá e mandou ele calar a boca e foi embora. Ele foi expulso e aí começou. Jesus saiu da casa da sinagoga, foi para a casa ali da sogra de Pedro. O Evangelho de São Marcos fala que era a casa de André e Simão Pedro. E aí o povo levando pessoas e tal, e Jesus curando. A sogra de Pedro estava enferma, Jesus foi lá, curou ela, e o povo está lá, e Jesus não consegue nem ter tempo para comer direito, e vai e cura um, expulsa demônio daqui. A fama dele foi se espalhando, e chega de noite, Jesus foi dormir. De madrugada ele levantou para rezar, os apóstolos vieram e disseram: todos te procuram. Aí Jesus disse: vamos agora para outras aldeias. Eu falei até assim, dessa forma, narrei, né? Igual como se eu estivesse narrando um jogo de futebol, para você perceber como é que Marcos ele vai narrando essa vida de Jesus, essa vida pública
Jesus que está pregando, que está curando, é assim. E hoje, nós nos deparamos com esta situação. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Veja, Jesus agora que diz: eu quero. Fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Interessante que Marcos agora, de uma forma bem personalizada, bem particular, ele apresenta uma pessoa que vai ao encontro de Jesus pedindo para ser curado. Você vê que as narrações anteriores, com a exceção da sogra de Pedro, que estava ali com febre, nós vimos, né, eram multidões, pessoas que iam, que estavam sendo curadas e que estavam sendo também exorcizadas, Jesus expulsando os demônios dela. Mas agora, de maneira bem particular, aparece um leproso que ouviu a fama de Jesus. Jesus curando, expulsando demônios. Então aquele leproso, ele disse: ele pode me tirar dessa. Ainda mais, meus irmãos, que a lepra no tempo de Jesus não era fácil. Hoje, graças a Deus, já se tem meios de se curar uma pessoa que está com lepra ou ancianismo, né? A pessoa é curada, mas no tempo de Jesus não era assim. Uma pessoa, quando ela estava com a lepra, ela iria morrer. Dificilmente ia ser curada. E ainda mais que o pessoal tinha um medo muito grande de ser contaminado. Então, essas pessoas eram colocadas, viviam separadas dos seus parentes, em lugares distantes, ficavam em cavernas, e quando ela aparecia diante de alguém, já tinha um sino que ficava ali badalando o tempo todo para mostrar que era um leproso, e a pessoa tinha que gritar: lepra, lepra, e os outros saíam correndo. Mas esse leproso, ele faz o contrário. Ele chega perto de Jesus. Ninguém poderia chegar perto do outro. E uma pessoa que estivesse sã jamais chega perto. Jamais se faria isso. Então, ele chegou perto, se ajoelhou, numa atitude de humilhação completa. E pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Então, ele sendo curado, ele iria voltar à vida normal, iria voltar para os seus parentes, poderia ali voltar à vida normal de trabalho, tudo. Se queres, tu podes curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, porque Deus tem compaixão das pessoas que estão nessa condição, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Jesus dizendo: eu, o Senhor, eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Antes mesmo de... Quando eu estava fazendo a meditação deste evangelho, eu fui pesquisar e ver as imagens de pessoas leprosas. Meu Deus do céu! Não é fácil. Não é todo mundo que tem capacidade para ficar vendo
uma pessoa leprosa. Ali nas imagens terríveis. Pessoas sem o nariz, que a lepra havia destruído. Pessoas também com dedos, faltando dedo. A lepra ali destruindo o corpo. A palavra, o verbo que nós usamos para essa situação é o carcomer. As pessoas estavam carcomidas. O que significa isso? Era uma pessoa... O verbo carcomer quer dizer assim, aquilo que destrói. É como o rato que vai roendo as coisas, que vai comendo. É uma destruição. O corpo da pessoa vai sendo destruído totalmente pela ação da lepra. É assim que o corpo fica. Aos poucos a pessoa ela vai morrendo. Vai morrendo. Eu repito, graças a Deus, hoje já se encontrou solução para a lepra, né? Mas no tempo de Jesus não era assim. Mas o que isso traz de importante para nós? Qual a lição espiritual que nós tiramos? Então, no Evangelho, a lepra é o pecado. É isso, meus irmãos, que o pecado causa na nossa alma. Destrói a nossa alma. Claro, não é uma destruição da alma ao ponto de que a alma vai morrer. A alma não vai morrer. A alma não morre. Quem morre é o corpo. A saída da alma do corpo é que leva o corpo à morte. O corpo fica inanimado. O corpo fica sem movimento, fica sem vida. Por isso que alguém morre, a gente não diz assim que ali é fulano de tal. Nós dizemos ali é um cadáver, ali é um corpo. Mas é uma forma também espiritual de dizer o pecado destrói a alma. Lembremos que São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte eterna, que não é a morte, porque a alma não morre, como eu disse, mas é o sofrimento eterno. O pecado vai destruindo a alma, vai destruindo a alma, vai destruindo a alma. Os santos até dizem que uma alma, quando ela está em estado de pecado mortal, ela fica fedida. Você já foi num chiqueiro, já viu como é? Como o chiqueiro é fedido? Ou melhor, você já viu também o que é um corpo em estado de decomposição? Quem é que suporta o fedor de um corpo? Meu Deus do céu, ninguém suporta, não. Não dá para suportar. Então, a alma ela fica deste jeito. Espiritualmente, Deus vê a alma em estado de pecado assim, se destruindo, morrendo, fedido. A solução, meus irmãos, é o arrependimento. A solução é ir atrás de Jesus e dizer, Senhor, se queres, tem o poder de curar-me. Senhor, o Senhor tem o poder de me tirar desta situação de pecado. Eu não quero viver mais assim. O Senhor me perdoa, aí vem o sacramento. O sacramento, primeiro, para quem não foi batizado, a solução é o batismo, que deixa a alma limpa. Depois do batismo, o confessionário. E isso precisa ficar muito claro para nós católicos. É preciso ir em busca do sacerdote, porque a nossa alma ela está leprosa. Ela está no
pecado. E a única forma dela não se destruir, que não é uma destruição, vocês entendem muito bem, de ela não ir para a condenação eterna, é o sacramento da confissão. Você está entendendo? Você entende? Você não pode deixar a sua alma leprosa, ou seja, a sua alma no estado de pecado. Ontem, graças a Deus, eu pude ir lá em Aparecida e eu me confessei, graças a Deus. Tirei toda a sujeira. Graças a Deus também não foi sujeiras grandes como pecados mortais, graças a Deus. Mas eu precisava fazer essa limpeza. E eu fui lá e lavei a alma, como o povo fala, né? Lavei minha alma. Depois tem uma irmã, uma freira, que eu acompanho ela espiritualmente. Depois de nós termos conversado, ela disse que queria confessar. Aí eu atendi a confissão dela também. Lavamos a alma. É assim, meus irmãos. Não podemos brincar com a nossa salvação. Tanto que na primeira leitura hoje, que também é sequencial na carta aos Hebreus, é o capítulo 3, do versículo 7 ao 14. Lá, o autor dessa carta, ele está dizendo o seguinte: não endureçais o vosso coração. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando a afastar-se de Deus. Cuidado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que é também o Salmo 94, que no versículo 8 diz: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações, como em Meriba, como lá no deserto, que na primeira leitura também da carta aos Hebreus está fazendo menção que o povo fechou o coração. E por isso não entraram na terra prometida. Porque endureceram o coração, depois de terem visto tantas maravilhas que Deus havia operado, tiraram eles das mãos do faraó. Eles passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. No momento que eles sentiram fome, Deus deu o que comer. E aí, na hora da dificuldade, eles começaram a murmurar, então. Aí eles fecharam o coração para Deus. Então, hoje, meus irmãos, não é ontem e nem amanhã, é hoje. Eu até digo agora, neste momento, não endureça seu coração. Se você está numa vida de pecado, não endureça mais o seu coração. Não endureça. É hora de lavar a alma. Vai em busca do sacerdote. Se não deu certo com esse, vai em busca de outro, mas procure. Porque a nossa alma, ela tem que estar limpa. No dia em que nós fomos batizados, nós recebemos ali de forma simbólica uma veste branca, que simboliza ali a graça de Deus, mas também a alma que está limpa, porque na hora que ela foi batizada, a alma ela ficou limpa. Então, a nossa alma tem que estar limpa no dia que nós formos nos encontrar com Deus. Nós não podemos deixar a nossa alma ficar suja. Ela está branca, não pode ficar suja. Você compreende? Então, não permita que a tua alma esteja leprosa.
Então vá em busca de nosso Senhor, arranca, tira, lava, purifica. Como diz Davi no Salmo 50 ou no Salmo 51, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Lava-me, purifica-me, deixa minha alma limpa, diz Davi. Não permita, não fique, não endureça o seu coração. Porque muitas vezes Deus tem batido no seu coração e tem dito: lava, tira esse pecado. E às vezes você pode estar endurecendo e permitindo que Satanás, ele chegue e diga para você: não tem problema. Tem muito problema. Nós entramos no ano de 2023. Será que nós chegaremos até o final do ano? O ano passado, nós, da Canção Nova, nós perdemos aí 2 sacerdotes. O padre Leandro e, já no final do ano, o padre Jonas, o fundador da nossa comunidade Canção Nova. O padre Leandro sabia que ele iria morrer? Não sabia. Foi uma morte assim repentina. O padre Jonas esperava de morrer. Nós esperávamos de ver o padre Jonas morrer no ano passado? Não. Morreram. Então, nós precisamos estar sempre na graça de Deus. Não podemos ficar e permitir que a nossa alma fique leprosa. E lepra aqui é pecado. Não vamos permitir. Devemos estar sempre na graça de Deus. E, ao mesmo tempo, eliminar todo e qualquer tipo de pecado na nossa vida. Não podemos permitir que o pecado nos domine. Então, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque o Senhor pode estar dizendo: saia desta vida, saia da prostituição, saia desta corrupção, saia desta vida que você está levando. Então, aonde está a sua lepra? Qual é a tua lepra? Que o Senhor tire. Mas para o Senhor tirar, é preciso fazer como o leproso. Senhor, me perdoa. Senhor, cansei de te ofender. Não quero mais te ofender. O Senhor me perdoa? Aí Jesus vai dizer o seguinte: claro que eu quero te perdoar. Então seja absolvido dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Qual é a tua lepra? Tire enquanto é tempo.